Agora, olha esse caso aqui. Uma mulher e o suposto amante, isso é o que está posto, eles foram mortos e a polícia vem investigando esse caso. Aqui estão as imagens. As buscas feitas ontem à noite pela polícia na região da Grande Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. Os corpos encontrados em uma cova rasa. Essa execução aconteceu ontem e a hipótese principal da polícia é de que os dois tenham sido flagrados numa situação de traição, infidelidade, isso mesmo. Um caso extraconjugal teria originado tudo isso, que se caracterizaria também como mais uma ação do Tribunal do Crime, dado o contexto de pessoas envolvidas em facção criminosa que estão sob investigação nesse momento. A Micaela está acompanhando e nos traz as informações agora. Já há prisões confirmadas. Micaela, muito boa tarde para você. Boa tarde, querido Tiago, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Bom, nossa equipe vem acompanhando durante toda a manhã, desde as primeiras horas, todos os desdobramentos sobre este caso. E sim, já existem 2 prisões confirmadas, inclusive nossa equipe obteve acesso aos nomes dos presos. São eles o Lauro Anderson Alves de Souza, conhecido como Pé na Porta. Inclusive, este preso exerceria uma função, um papel dentro da organização criminosa, conhecida como Torre. Dele partiriam ordens perante ali uma hierarquia estabelecida pela organização criminosa para executar pessoas, para tomar satisfação, para julgar perante o Tribunal do Crime. O outro preso é envolvido diretamente neste triângulo amoroso fatal que o caso acabou se revelando. É então o Emerson de Lima Souza. Ele é ex-companheiro, ex porque agora a mulher está morta, mas até então eles eram casados, com a Gleicilene Rego Mendonça. É o nome desta vítima que foi encontrada morta juntamente com o suposto amante, que é o Davidson Rian da Silva Castro. O fato é que todos os envolvidos tinham até então uma relação de amizade bem próxima, frequentavam as casas uns dos outros, inclusive até mesmo o que é apontado como amante também tinha uma namorada, mas o que acontece é que o marido já estava desconfiado de que a esposa mantinha um caso extraconjugal, porque ele, segundo a polícia, teria estranhado a proximidade. Neste primeiro momento, nós vamos exibir uma reportagem que mostra como foram as diligências empreendidas pelos policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP, que começou ainda na tarde de ontem e se estendeu até parte da noite. Vamos conferir então a reportagem. Os corpos foram encontrados após a prisão dos suspeitos. Eles indicaram o local de difícil acesso onde foram enterrados Davidson Rian da Silva Castro e Maria Gleicilene Rego Mendonça, na Vila Padre Humberto, periferia da Zona Norte de Teresina. Segundo a polícia, as vítimas mantinham um caso amoroso e essa teria sido a motivação do duplo homicídio. Nós nos deslocamos até o local e fomos averiguar a veracidade desses informes, Realmente, constatamos essas veracidades e conseguimos levantar os nomes dos possíveis suspeitos. Um deles, ex-companheiro da vítima, de uma das vítimas, na realidade foram 2, Com isso, nós conseguimos localizar e prender esse primeiro suspeito e, ao ser preso, ele declinou os nomes dos demais autores, E indicou também o local exato que estariam os corpos. As 2 vítimas já tinham passagens pela polícia. Inclusive, a mulher estava prestes a ser presa novamente, porque descumpriu uma medida cautelar, uma ordem judicial que determinava que ela deveria ficar recolhida em casa à noite. Além disso, ela era monitorada por tornozeleira eletrônica decorrente de um outro crime, de roubo. No momento da execução, eles tiveram o cuidado de retirar a tornozeleira e jogar em um local diverso, alheio ali, onde eles fizeram o enterro dos 2 corpos, Segundo as informações da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, os suspeitos e as vítimas são integrantes de uma mesma organização criminosa e reincidentes na prática de crimes. Já responde pelo crime de homicídio, já responde pelo crime de tráfico, São indivíduos que realmente já eram do submundo do crime.
As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Agora, é importante ressaltar, viu, Tiago, que as investigações já avançaram a partir da prisão destes 2 suspeitos, de modo que, ao todo, já foram identificados 5 envolvidos no duplo homicídio, entre eles um adolescente. Nós conversamos com o delegado Bareta, ele que é coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que é a delegacia especializada para investigar esse crime. E em conversa com a nossa reportagem, o delegado Bareta deu mais detalhes sobre a dinâmica do crime, sobre o que provocou de fato, se foi tiro, se foi pancada, as mortes das vítimas, assim como também este contexto da trama envolvendo este triângulo amoroso que acabou sendo fatal. Vamos conferir a entrevista então com o delegado Bareta. As 2 vítimas, a mulher e o homem, foram assassinados com disparo de arma de fogo na cabeça, pancada, enterrados numa cova rasa, um ao lado do outro. Segundo consta, o autor do crime principal, ele disse que articulou todo o crime porque já desconfiava que a mulher estava traindo ele com esse indivíduo. Eles frequentavam a casa de um ao outro, onde bebiam bebida alcoólica e usavam entorpecentes. Inclusive a vítima, a mulher, já tinha sido presa, respondia por receptação, bem como também por adulteração de sinal identificador de veículo. Todos eles envolvidos do submundo do crime. Então, na manhã de ontem, eles tiveram uma discussão muito forte, em casa, inclusive, constatado isso por pessoas, e depois ela saiu e ele saiu, e não foram vistos mais. Então, por volta de umas 11 horas da manhã, ele foi deixar uma filhinha pequena da vítima na casa da avó, dizendo que a mãe tinha saído e não retornou mais, que não sabia o paradeiro dela. Bom, na parte já da tarde, os policiais do Batalhão de Polícia Especializada receberam a informação e fizeram todo esse trabalho, logrando êxito em localizar os corpos e também prender 2 indivíduos. Ele confessou o crime, inclusive nominou o nome dos demais que estavam com ele, num total de 5, onde tem inclusive um adolescente. Eu já despachei o auto de prisão em flagrante, que é a peça inaugural do inquérito policial, para que os investigadores caiam em campo e localizem e prendam os demais indivíduos. Inclusive, um detalhe importante foram que celulares foram apreendidos em posse dos suspeitos. Esses aparelhos devem ser submetidos a uma extração de dados, a uma perícia aprofundada para verificar e aprofundar as investigações, as informações sobre o caso. Uma outra informação é que o marido, o Emerson, ele teria inclusive flagrado uma situação íntima entre os envolvidos, assim como mensagens comprometedoras. Ambos os presos já foram ouvidos na sede do DHPP, as investigações continuam transcorrendo, o inquérito está apenas no início e a expectativa é que nas próximas horas ou nos próximos dias os outros envolvidos possam ir parar atrás das grades também. Essas são as informações, Thiago. Tá certo, Micaela. Quero inclusive trazer aqui as fotografias, dos 2 mortos. São fotos que estão em portais oficiais, no próprio sistema da Justiça. Esses aqui são os que morreram, o Davidson Rian da Silva Castro e a Maria Gleicilene Rego Mendonça. Por que eles estão aí com os nomes impressos em papéis? Porque respondem a processos na Justiça. O próprio delegado confirmou que ela responde por receptação. Ela chegou a ser presa em flagrante esse ano, mas como tinha uma filha de 12 anos, a Justiça concedeu que ela cumprisse prisão domiciliar, mas havia uma obrigação dela permanecer em casa, recolhimento noturno, inclusive nos finais de semana também. Só que aí ela descumpriu, aí a própria Justiça que estava monitorando por tornozeleira eletrônica decretou a prisão preventiva novamente da Gleicilene, que respondia também por um crime de roubo anterior. Então, infidelidade já é algo que vai dar problema, Aí você imagina no contexto de facção criminosa. Você se relaciona com um faccionado, se envolve com outro e lá houve o flagrante e aí terminou nisso. 2 pessoas assassinadas violentamente, a polícia segue com as investigações para confirmar a participação e prender os demais. A informação é que o homem traído teria chamado os outros para participar dessa sessão de julgamento
do Tribunal do Crime, justiça privada que não se pode fazer aqui no Brasil, e terminou matando aí os dois. A gente aguarda o desenrolar dos fatos envolvendo este caso.